Muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre SUVs. Longe de mim falar para vocês que os carros que eu vou mencionar nesse vídeo são carros para você ter sem medo de ser feliz, que são carros à prova de balas e que não vão quebrar nunca. Mas, por outro lado, eles têm um preço hiper competitivo e eu tive o cuidado de tentar navegar esse mar de SUVs premium procurando conjuntos de motor, câmbio, suspensão que são construídos de uma maneira sofisticada, mas não tão complexa. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Por óbvio, tudo que eu vou falar aqui, meus amigos, todos os carros, não dá para comprar sem fazer uma inspeção pré-compra. Deixar um mecânico olhar para o estado geral e, obviamente, depois de aprovado nessa inspeção mecânica, não tem como comprar sem fazer um certificado. Para isso eu indico meus amigos da supervisão. O certificado é uma inspeção que olha para funilaria, pintura, estado de conservação do carro de maneira geral para ver se ele não se envolveu em nenhum tipo de acidente que foi maquiado e, óbvio, te dá a capivara, o estado documental daquele veículo e da pessoa que está te vendendo. Tá? No link desse vídeo, inclusive, você pode comprar direto o seu certificado, você vai receber um voucher que você vai poder utilizar em qualquer outra ocasião quando você estiver vendo um carro. Mas vamos aos carros, meus amigos. Você que está chegando aí no meu canal, tá gostando do vídeo, deixa um like, se inscreva, ativa a notificação no sininho, me ajuda bastante a crescer e vocês não perderem tudo de novo que eu faço por aqui. Primeiro automóvel vem da marca das argolas. Eu estou falando de uma Audi Q5, sim, um SUV da categoria médio porte. Qual Q5 que eu estou falando especificamente? A gente sabe o sufoco que foi para muitos que compraram Q5 com motor 2.0 turbo entre os anos de 2010 e 2013. O clássico problema de consumo excessivo de óleo. Mas eu não estou falando dessa versão. Eu estou falando da Q5 com a motorização 3.2 V6 aspirada. É muito mais robusto. Tá? Esse 3.2 V6 ele rende basicamente 269 cavalos para 33,7 kg de torque. O câmbio desse carro é um duplo embreagem de 7 marchas. Esse é o câmbio mais legal que eu vou citar nesse programa. É uma senhora caixa. Duplo embreagem de 7 marchas, mas não é aquelas 7 marchas com cárter seco. A Audi usou em diversos modelos de alto padrão dela e que se, teve troca de fluidos, foi feita a preventiva, não vai te encher o saco. 0 a 100 é feito em cerca de 7 segundos e a máxima de 234 km por hora. Como um bom SUV, vamos falar de tamanho. De entre-eixos, o Q5 tem 2,8 metros ali de cabine, porta-malas de 540 litros e a Audi declara um consumo na casa entre 7 a 10 km por litro, tá? Dependendo do ciclo. Na minha opinião, depende muito do seu pé, tá? Como é uma versão 3.2, todas elas vinham no acabamento um pouquinho mais completo. O carro é mais recheado de equipamentos, o carro é mais recheado de opcionais. A única coisa meio crônica, mas que hoje já se tem uma noção do porquê que isso acontecia, é a parte da guia de corrente de comando. Alguns desses carros têm um certo desgaste um pouco precoce, mas hoje em dia já se tem um diagnóstico que grande parte disso se deve a trocas de óleo feitas com intervalo muito longo. Tá? Bomba d'água, tá? E muita gente fala, nossa, como bomba de água desses carros alemães quebram? Na verdade é o seguinte, o acionamento não é mais mecânico, é um acionamento elétrico, tá? E o grande problema disso é, nós vivemos num país que o clima é muito quente o ano inteiro e além disso, o nosso planejamento rodoviário também significa que muitos desses carros ficam muito tempo em anda e para do trânsito, que é quando o sistema de arrefecimento trabalha mais esforçado. E isso acaba gerando um desgaste precoce de bomba d'água. Mas bom, eu estou falando da Q5, meus amigos, ali de 2010, 11 com motor 3.2, tá? Você começa a achar esse carro na faixa dos 80 mil reais. E vou te falar, ainda tem uma cara bem legal de carro moderno. Próximo carro que eu coloco aqui também é um SUV de médio porte. Eu estou falando de um carro que até vai ter um vídeo no APC, se essa altura já não foi pro ar, vai ter em breve. Estamos falando do Volvo que botou a marca de volta no mapa. Estamos falando da Volvo XC60 da primeira geração, um carro que é lançado lá em 2009, fica no mercado até mais ou menos 2016. Em 2014, se não me engano, é o grande ano de facelift da XC60, ela muda o conjunto óptico dianteiro, que é a principal parte, dá uma atualizadinha no interior, mas o ponto é o seguinte, eu estou falando de uma versão em específico de powertrain, a 3.0 V6 Turbo, tá? Porque em especial ela vem equipada com um câmbio automático, com conversão de torque de 6 marchas lá, que é hiper robusto.
tá? Esqueçam a versão com motor 2.0 turbo e o câmbio automatizado, que é na realidade o câmbio da Ford, o Power Shift. Power Shift. Você tem 304 cavalos para basicamente 44,9 kg de torque. Na minha opinião, de todos os carros que eu falar aqui, esse vai ser o motor mais truculento, mas esse talvez não vai ser o carro com melhor desempenho, tá? Porque o câmbio dá uma capadinha mesmo, mas é um câmbio que faz o arroz com feijão da proposta do carro, não atrapalha. Eu adorei o carro. Tanto o Q5 como essa XC60, eles são carros que tem mais um comportamento dinâmico de um SAV, de um crossover, do que de um SUVzão mesmo, tá? 0 a 100 km por hora dessa XC60, 7,9 segundos e a máxima de 210 km por hora, limitada eletronicamente, que eu conheço a Volvo, tá? Entre eixos dela, ela é 3 centímetros menor do que a Q5, não é algo relevante, mas importante ter em mente. E o porta-malas também, mais ou menos 25, 30 litros menor que o da Q5. Consumo também é pior que o da Q5, entre 6 a 8 km por litro, mas o carro também é tração integral. Em termos de problemas mesmo, o que pode acontecer nesses carros é o software da ventoinha trabalhar de maneira errática. O resultado disso tudo é que o ar-condicionado do carro não gela e em algumas situações mais extremas o arrefecimento como um todo do veículo fica comprometido. A esta altura do campeonato, qualquer carro desses provavelmente já teve esse problema endereçado na rede de autorizado. Se você entrar num carro desse, ligou o ar, viu que o ar está fraco, é um indício de que talvez a pessoa que era dona do carro não teve um baita cuidado, um baita carinho, eu fugiria, tá? E um outro problema meio crônico que aconteceu especialmente nos modelos pré-facelift, que vai ali até 2013, que era um retentor da caixa de direção que costumava vazar, de maneira proeminente em alguns casos, e aí você perdia o sistema de direção hidráulica. Isso foi inclusive objeto, se não me engano, de recall da Volvo, então prestar bastante atenção nisso aí, tá? Tirando isso, você vai sofrer de problemas de idade de projeto. O próximo carro, aí a gente já vai para o âmbito dos SUVs de grande porte mesmo, tá? E o primeiro que eu vou colocar aqui é o ML350, mas no caso eu estou falando do 2012, que já é o carro que é atualizado e que no meio da vida vira o GLE, tá? Mas por que eu estou colocando esse carro aqui? Porque novamente é um motor 6 cilindros, 3.5, V6, muito mais pau pra toda obra. Na verdade eu já comentei aqui no canal de um problema que esses motores da Mercedes 3.5 V6 tinham, e grande parte eram dos motores M272. Mercedes vem, revoluciona isso, troca por esse motor pelo M276. A grande diferença é, quanto mais você deixa o motor angulado, com menos próximo de ser um V, você vai precisando cada vez menos de pesos e contrapesos. O motor vai sendo naturalmente mais fácil de balancear. E essa é a grande diferença. Dos 60 graus do antigo M272, a Mercedes foi basicamente para 90 graus nesse motor. Resultado, é que apesar de ser um V6 aspirado, rende 306 cavalos para 37,7 kg de torque. Caixa de câmbio Mercedes automática de 7 marchas, inquebrável, tá? Carro é grande, pesadinho, tá? 0 a 100 é feito em 7,6 segundos, máxima de 235 km por hora, mas qual que é a vantagem de um carro desse porte para os outros dois que eu mencionei aqui? Primeiro é o entre-eixos, já ganha uma em média 10 centímetros nessa categoria, estamos falando de 2,9 metros de entre-eixos. Porta-malas, tombando o banco, fazendo a coisa bonitinha, lá chega até quase 690 litros, ou seja, um carro hiper prático, hiper utilitário mesmo, tá? Consumo entre 6,5 e 8,5 km por litro, tá? É um dos poucos SUVs de grande porte que eu não teria medo de ter, né? E o próximo carro que eu vou para a Volkswagen. Por incrível que pareça, todo o estigma, todo o preconceito que existiu com a Touareg de primeira geração, a Volkswagen acordou que, de fato, o projeto da primeira Touareg foi bem complexo. E na segunda geração da Touareg, ela retrabalhou o carro e tornou ele muito menos complexo, muito mais fácil de viver. Se eu tivesse que optar por uma SUV dessa categoria, seria a Touareg de entrada com motor 3.6 V6. Aí o carro já começa a render 280 cavalos para 37 kg de torque. É o maior motor com menor desempenho, ou seja, é um motor que teoricamente trabalha mais relaxado aqui de todos que eu estou citando, tá? 0 a 100 é feito em 7,8 segundos e a máxima de 228 km por hora. Esses carros têm uma caixa de câmbio Tiptronic de 8 marchas, que até hoje está em uso em grande parte dos produtos que usam Tiptronic dentro de Volkswagen e Audi. Qual que é o grande ponto? Por que eu recomendo esse motor? Porque ele é um VR6, meus amigos. Sim, o VR6 é uma tecnologia da Volks, tá? Que surge ali em meados dos anos 90. É basicamente o motor, apesar dele ser em V, ele é tão inclinado, ele é tão retinho que ele praticamente tem o mesmo encargo de manutenção de um L6. Tá?
É uma bancada extremamente fechada. E bom, por ser um motor muito antigo, muito longevo, hoje em dia não tem mais mistério, tá? E um motor que fica basicamente 20, quase 30 anos em linha, não é um projeto problemático, tá? Você vai sofrer com algumas coisas de idade, tipo vazamentinho de tampa de válvula, uma bobininha indo pro saco aqui a colar, você ter vazamentinhos de óleo por outros cantos, mas não é nada que vai te matar, tá? A Touareg, ela tem um entre-eixos de também 2,90 m, que é bastante, porta-malas de 520 litros e o consumo entre 5 a 8 km por litro. Novamente, é um carro de porte grande. Quanto você paga nesses carros? Paga em média de 85 a 95 mil reais por um carro 2014. Ou seja, você consegue subir um pouquinho a escadinha do ano, mantendo o orçamento de até 100 mil reais. E o próximo SUV que eu boto aqui nessa lista é uma BMW. Eu estou falando de uma BMW X5 30i do ano 2008. Tá? Em alguns desses carros, inclusive, vem com a opção da terceira fileira de banco ali, com 7 lugares. Então, é extremamente prático. Mas quanto que você vai pagar numa X5 dessa? 65 mil. É talvez um dos carros mais baratos que eu estou citando aqui, tirando se você for nas versões bem mais antiguinhas do XC60 T6, tá? E é o maior. Mas, por outro lado, é o que talvez vai ter o desempenho mais sonolento de todos que eu falei aqui, porque é um carro grande. Tá? Quando a gente entra no âmbito de SUV de grande porte, nós estamos falando de 2 toneladas para cima de peso. Tá? E isso, obviamente, cobra o seu custo, especialmente porque o motor é um motor de entrada. Mas, no caso, a gente tem o lendário N52 da BMW, é um 3.0, 6 cilindros em linha, com 272 cavalos para 32 kg de torque. É pouco para o tamanho do carro? É, não vou mentir para vocês. Câmbio aqui nessa época ainda é um automático Steptronic de 6 marchas. Uma caixa arroz com feijão, não compromete. Mas o 0 a 100 declarado pela BMW é de 8 segundos, ponto 1, ponto 2 e a máxima de 225 km horários. O carro também tem o mesmo entre-eixos da ML, mesmo entre-eixos da Touareg que eu falei aqui, 2,90 m. E o porta-malas chegando até 620 litros, lembrando da opção da terceira fileira de bancos para 7 pessoas. Tá? É um carro que todos que eu citei aqui são tração integral, mas no caso do X5 é um integral sob demanda, que assim, ele é preponderantemente tração traseira e quando precisa ele aciona a dianteira. Talvez o que tenha menos vocação off-road, mas eu acho que nenhum dos carros que eu citei aqui é puramente bom para uma circunstância off-road. Tá? Eles são mais SUVs urbanos, estradeiros, utilitários, práticos e especiais de andar. O que acontece com esse motor? Gente, basicamente nada. Você pode ter um probleminha de módulo de ABS, controle de tração, que não é nada de bicho de 7 cabeças. Alguns casos pode ter vazamento no corpo do filtro de óleo, ali no reservatório do filtro de óleo, vazamentinho de óleo em tampa de válvula, mas, tirando isso, não é uma coisa muito bizarra. Todos os carros que eu citei aqui têm motorizações 6 cilindros, todos os carros que eu citei aqui têm sistema de suspensão convencional, ou seja, nenhum deles tem ar, suspensão com bolsa, compressor. Ah, hoje em dia dá para resolver isso facilmente? Dá. Mas é o seguinte, eu quero pensar naquela... Tem um jeito de você navegar esse mar de SUV Premium sendo mais leve, com o coração mais sossegado? Tem. São esses modelos que eu coloquei aqui. Repito, não dá para comprar sem fazer pré-compra, sem fazer o certicar. Tem que aprovar num pré-compra, tem que aprovar num certicar. E mesmo assim, tenham em mente, são carros mais idosos, carros mais antigos e que, portanto, podem trazer contas de manutenção por idade. Eu quero saber o que vocês acharam, esqueci de alguma coisa, alguma dúvida, os comentários estão aí para isso. Eu agradeço muito vocês por ter ficado comigo até agora. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, ativa a notificação no sininho e deixa um like, isso me ajuda bastante a crescer, vocês a não perderem tudo de novo que eu faço por aqui. E nessa tela final, vocês podem ver os 2 últimos vídeos sobre SUVs, que são, aliás, os maiores sucessos aqui do meu canal.